Não raro a gente ouve uma aparente inocente questão. Ela é feminista? Quem? A autora ou a obra? A minha resposta a essas perguntas vem sempre como um deslocamento. Por que formulamos a necessidade dessa genealogia, desta filiação da obra ou da autora a uma perspectiva política? Quais as possíveis relações entre estética, política e autoria? E por que isso nos interessaria? Não tem resposta para tudo, tá, gente? Essas questões, a gente cria falsas ilusões. Essas questões ainda subentendem outra, que indaga quais seriam as relações entre os efeitos das narrativas fílmicas, e aqui efeito no sentido Foucaultiano, na noção de efeito, efeitos de verdade, efeitos de poder, efeitos de subjetivação, no que se refere a um conteúdo e uma forma de cunho feminista, e as acepções de suas criadoras, que não necessariamente professam o feminismo, né, essa categoria vasta e diversa, como um valor político ou estético. Nesse sentido, esta minha, hoje, breve reflexão abre-se para uma análise fílmica a partir de uma perspectiva histórica que coloca em cena a relativa, bem relativa, autonomia do objeto fílmico e, ao mesmo tempo, sua circunscrição tempo-espacial, justamente para fugirmos de generalizações, universalizações e negarmos a potência das traduções locais de debates transnacionais. Aproveito aqui para indicar a leitura do Woman Cinema, da Patricia White, que vai insistir muito, juntamente com ela, Sorra, já no texto mais, né, do Gender Cartographies of Knowledge e da Trinh Minh Ha, na multiplicidade e transnacionalidade da constituição do cinema de mulheres. Uma parte importante da teoria fílmica feminista surge no diálogo com a herança crítica marxista dos estudos culturais da década de 70, que vê nos objetos culturais uma disputa de narrativa. Abriu perspectivas, esse movimento todo, né, mais arejadas, para pensarmos o caráter alienante da indústria do entretenimento e o cinema como um dos eixos dessa indústria até o advento da popularização da TV e da internet. Ele ainda tem seu lugar, né? Indagando uma alienação de si, não apenas em relação à posição nas relações de produção, trabalho alienado, mas na alienação dos pertencimentos étnicos raciais, dos pertencimentos de gênero e de sexualidade, né? Todas as dissidências sexuais, né? Antes nomeadas de perversões. O que essa teoria fílmica feminista, que eu chamo de transnacional, nos seus primórdios postulava? Eu divido em dois momentos, né, essa postulação. Existe, a princípio, uma relação de poder tanto nos processos de produção fílmica quanto no produto fílmico que silencia, exclui, menospreza questões que dizem respeito diretamente ao feminino. Isso foi algo já muito abordado aqui, não vou dar muita moral a isso. Não que não seja importante, é porque a gente já falou muito. Embora diminuta, do ponto de vista quantitativo, a participação de mulheres como diretoras, cinematógrafas, roteiristas, produziu impacto transformador no conjunto dos filmes, cujo alinhamento crítico à esquerda tendia a projetar uma nova mulher, incluindo nesse rol de reconfiguração instituições como família, parentalidades, as relações e noções de espaço privado e espaço público, mundo doméstico, mundo do trabalho, permitindo assim a constituição de outra sensibilidade no que concerne as relações de gênero. Seja a partir de uma abordagem mais sociológica estadunidense, seja a partir de uma junção entre semiótica e psicanálise muito forte na crítica britânica, seja na perspectiva pós-estruturalista francesa, anticolonial de ticanas, indianas, africanas, latino-americanas, os estudos fílmicos muito se transformaram a partir da constituição de um campo de saber que problematiza o fazer fílmico a partir dessa perspectiva feminista. Este acúmulo de debates e interpelações teóricas de várias frentes nos permite voltar à pergunta inicial como uma provocação. Ela é feminista? Trago aqui, então, um estudo de caso. O nosso caso hoje é a já bastante estudada trilogia de Ana Carolina, né? Mar de Rosa, Das Tripas Coração, Sonhos de Valsa, e eu incluí também o Irreverente Amélia, que é de 2002. Eu não trouxe as imagens porque assim, já é um repertório um pouco mais conhecido, né? Nas muitas leituras que fizeram dessa trilogia, sejam análises acadêmicas ou mesmo nas críticas de cinema, há uma recorrente inferência
há um texto escrito pela cineasta no qual ela procura desvencilhar-se das tentativas de classificação de sua obra como feminista. Seu argumento assume como autêntica a percepção de que seu trabalho cinematográfico constrói tramas e personagens pautadas pelo protagonismo feminino, admitindo haver ali, sim, uma forte correspondência entre autor e obra. No entanto, Ana Carolina se mostra avessa à percepção de sua obra como manifesta a condição feminina numa perspectiva crítica. Em seu verbete na Enciclopédia Itaú Cultural, pode-se ler, aspas, não obstante a presença temática da condição da mulher na maioria de seus filmes ficcionais, Ana Carolina não se apega aos rótulos, e aqui destaque meu, de criação de um cinema feminino ou feminista. Tem uma cadeira sobrando aqui. Muito obrigada. Bom, considero a recorrência dessa evasiva no discurso de Ana Carolina um sintoma importante de uma época. Afinal, não me parece ser uma idiosincrasia de Ana Carolina essa recusa. Sintoma este que se torna mais evidente a partir de sua discrepância com o atual revival, né, das lutas pelos cinemas de mulheres que acontece hoje, principalmente com os vários coletivos que estão sendo formados e tudo mais. Recentemente, descobri a pesquisa de Roberta Barros, em 2013 ela realizou acho que o doutorado dela, que trouxe à baila uma pesquisa sobre a relação entre feminismo e história das artes no Brasil, formulando uma questão muito próxima, apesar de trazer uma leitura um pouco diferente. Em seu argumento, ela menciona que existe um feminismo brasileiro no mundo das artes, no qual o conteúdo é feminista, mas as produtoras não se identificam enquanto tal. A minha reticência quanto a este argumento é de que não se trata de um feminismo brasileiro, visto que há alguns textos que mapeiam este debate de modo internacional, apresentando este como uma questão não apenas das artistas brasileiras, mas num âmbito, né, que eu considero aqui global. Peguei alguns exemplos, só vai dar tempo de dar dois, eu acho, tá? Uma matéria jornalística publicada na Inglaterra sobre a participação de mulheres na indústria fonográfica traz a seguinte análise. Eu sou velha o suficiente, vou traduzir rápido aqui, tá? Para me lembrar de quando a gente chamava uma celebridade de feminista, a gente estava fazendo um xingamento a ela. E a pessoa comenta, então, que o que está acontecendo agora, né, e ela está escrevendo isso em 2017, é que nós estamos percebendo uma transição de um xingamento para uma label que seria uma marca de venda, inclusive. E o artigo, né, ele está justamente falando e fazendo uma análise de como a pop music tem trabalhado esse auto-nomear-se feminismo. E o artigo termina. Não basta fazer do feminismo uma branding, né, como tem acontecido com artistas como Miley Cyrus, eu não sei, Miley Cyrus, que eu não conheço, gente, Beyoncé, desculpa a falta de pop music, Taylor Swift, eu não conheço a geração, eu sou um pouco velha para isso. Questiona o argumento, então ela vai trazer todas essas novas, né, pop stars aí, da mídia fonográfica, né, questionando então esse lugar do feminismo nessa pop music. Outro exemplo que eu acho importante trazer é um dossiê que foi organizado por Sarah Ferris e Catherine Gutenberg, intitulado Writing Feminism, e writing aqui no sentido de endireitando, né, virando à direita o feminismo, como isso tem acontecido ultimamente. As autoras apontam um recente, eu adorei isso, coming out do feminismo. Recente o quê? Coming out, como uma referência, exato. De repente, no plano internacional, atrizes, diretoras, ela cita políticos, até a Theresa May, né? E grandes empresárias, coletivos e celebridades do entretenimento resolveram se autoproclamar feministas, marcar sua identificação como um ethos feminista. Essa mudança no entendimento de que uma obra estética ou autora possa estar atrelada a um posicionamento político, sem que isso afete sua performance e reconhecimento profissional, demonstra a própria historicidade dos muitos e difusos caminhos das lutas e teorias feministas dos últimos 60 anos. É um pouco essa historicidade que eu estou tentando apanhar. O dossiê aponta para um novo momento da relação entre mulheres e cinema que intersecciona com o fato social mais amplo de que mulheres, ou feminismo, agora vendem livros de autoajuda.
E elas citam até o da Ivana Trump, Women Who Work, não sei se vocês conhecem. Vendem produtos de maquiagem para mulheres empoderadas e ajudam a caracterizar a personagem mocinha moderna e emancipada da telenovela. Segundo as autoras, a palavra equilíbrio agora carrega a noção de que na agenda feminista, obviamente neoliberal, uma mulher emancipada é aquela que consegue equilibrar a vida profissional com uma vida de mulher satisfatória. No cinema, a espetacularização do feminismo liberal como uma marca a ser vendida se fez notar nos movimentos também midiáticos carregados de importantes denúncias, ninguém está questionando que não são importantes, como as relações de assédio, violações, estupros, como modus operandi de grandes produtores, diretores e até mesmo atores da indústria cinematográfica. Bom, eu faço um longo percurso aqui analisando um pouco como é que certos debates dentro desse movimento todo vêm trazendo uma nova perspectiva dos entendimentos, né, e das disputas pelo que se entende por feminismo na contemporaneidade. Não vai dar tempo de fazer tudo isso. Bom, se a palavra feminista hoje é moda, de certo modo, no contexto de Ana Carolina, era uma qualificação desqualificadora, cujo efeito recaía sobre a autora e a obra como forma de guetização, de mulher para mulher, né? Não é à toa que a Marisa pegou isso, que acarretava a diminuição do reconhecimento de seus pares. Na lógica dos saberes, ela tinha que provar que dominava a linguagem cinematográfica e não que estava utilizando-se do cinema para falar de si mesma. Em outras palavras, ela rendeu-se à lógica dos méritos, ao discurso da competência para a consolidação de sua carreira. Isso aqui não é nenhum julgamento, tá? É só uma constatação. Os efeitos de assumir o discurso feminista como posição política até, naquele momento, até mesmo dentro da esquerda, com sotaque revolucionário, carregava uma aura de enfrentamento incômodo e questionador. Não era simples, nem alguém que fazia parte da esquerda, né? Não é apenas uma coincidência que mulheres, principalmente, hoje a gente vê isso também, né? Principalmente mulheres negras, quando assumem essa posição, correm risco de vida. E a gente pode lembrar aqui de Marielle. Ou seja, não é uma brincadeira. Dentre as poucas cineastas em atividade nesse cenário, né, no cenário dela, de 9, cerca de 9 mulheres, nos anos 70, estava a jovem Ana Carolina, ela era super jovem, né? Propondo um cinema na direção do que convencionou-se denominar, não sem polêmicas, de cinema autoral, independente, situado numa interface entre o cinema underground e o mainstream. Ana Carolina representou em suas tramas tópicos como a corporalidade feminina, desejo e questionamento diante do casamento, maternidade, profissionalização, erotismo. Enfim, eu faço a seguinte pergunta. Sobre o judiciário. Você não vai descontar esses minutinhos, você vai me devolver esses minutos. Tudo bem, gente, obrigada, ganhei agora 5 minutos. Em outras palavras, então, Ana Carolina tentou se esquivar do rótulo, naquele momento, o estigma de ser feminista e dos efeitos que isso poderia lhe acarretar. Será que isentar-se do rótulo a protegeu? Minha pergunta. Nem vou arriscar responder, né? Só deixo a pergunta no ar. Apesar de hoje, sua postura de outrora ser passível desse nosso questionamento, tal recusa nos sugere importantes aberturas para pensarmos sua produção, que longe de ser linear, se constituiu no lançar-se no escuro. Seu trabalho consolidou um tema que resvala no interstício entre o íntimo e o publicizável, entre o visível e o invisível, entre o explícito e o implícito, entre o sabido e o misterioso, perguntando sempre, afinal, o que queriam e querem as mulheres. O que são essas pessoas que recebem tantas regras para viver e, ao mesmo tempo, são tão pouco vistas e ouvidas por elas mesmas. Tudo isso junto moldou, entre sonhos, tripas e mares de rosas, estou brincando com a trilogia, para quem conhece, né? Essas mulheres imaginárias, inquietas, insatisfeitas, mal compreendidas, que falam muito e que têm dúvidas sobre sua própria identidade. Em outras palavras, contrariando as expectativas de que, ao termos uma mulher no comando na narrativa, iríamos ouvir verdade sobre o que é ser mulher, né, e toda a essência potencializadora do que seria isso. Tudo que temos nas películas de Ana Carolina são vozes de um eu sem certeza, sem rumos pré-definidos, sem um passado bem conhecido. Não há uma revelação do ser mulher, mas uma subjetividade em construção.
Para nossa grata surpresa, Ana Carolina, de modo consciente ou intuitivo, conectou-se com as novas convenções recriadas por outras cineastas, também mulheres, que se engajaram na desconstrução da mitificação, glamorização, objetificação erotizada do feminino nas telas. Não poderia afirmar que Ana Carolina tenha tido acesso ao Womanifest, não sei se vocês conhecem, é um manifesto feminista da década de 70, que dentro da conferência Feminist Film and Video, que ocorreu em Nova York, disse, né, eles fazem um manifesto dizendo então quais seriam as novas estruturas desse novo cinema feminista. Bom, eu não vou ler o manifesto, que também não dá tempo, eu não sei quantos minutos eu tenho, mas já devo estar acabando. No entanto, sua postura enquanto cineasta deixa claro seu compromisso com a mudança de estruturas e conteúdos das imagens produzidas com e sobre as mulheres. O sentido não é de revelar seus segredos, mas de fazer outras perguntas. No mínimo, ser dona de sua própria narrativa. Em sua busca por personagens com certo apelo popular, há a utilização consciente e repetitiva de personagens femininas histéricas e estereotipadas. Sobre a histeria, Luísa Luz-Vargui acabou de escrever uma densa reflexão em seu recente trabalho, né, sobre a cineasta, que vai ser publicado aí agora, dia 23 vai lançar. Bom, então, como a Luísa já falou da parte da histérica, né, eu vou trabalhar o estereótipo, se der tempo. Quanto ao uso dos estereótipos, as personagens tipificam as mal-amadas, as insubmissas e melancólicas, as mães indulgentes, mulheres que desejam outras mulheres e que estão debatendo em relação a isso, né, que não fica presente numa formulação de uma identidade gay, lésbica ali, né. As mineirinhas caipiras e desengonçadas, a europeia intolerante à diferença. Suas personagens, em geral, formuladas no tom do exagero, quase camp, estão sempre em meio a um caos com os personagens à flor da pele, como já foi dito. Um primeiro efeito digno de nota, né, desse uso do estereótipo na filmografia da Ana Carolina é que ela acaba usando o estereótipo para realizar uma quebra da estética realista, ou melhor, do pretenso efeito de verdade quando o assunto é representação. As mulheres de Ana Carolina performatizam muito mais do que representam o universo feminino. Para dar essa dimensão no plano visual, elas beiram as caricaturas, fazem gestos fortes, falas longas e quebras de expectativa ou linearidade no ritmo das cenas. Contudo, apesar dos exageros, os personagens não caem na banalidade ou excentricidade típicas do melodrama. Conseguem dosar a atuação em função da narrativa, mantendo um elo forte, mesmo quando dramatizam o desespero e o desejo vulgarmente atribuído ao feminino. Bom, aí eu vou falar um pouco desse jogo de encenação, um pouco para dizer como é que ela vai se virar nisso e, de alguma maneira, falar do uso que ela... Aqui eu estou usando um pouco o Richard Dye, mesmo texto do Stan com a Jorra, de 2012, que trabalham essa ideia do estereótipo, que nem sempre o estereótipo é pejorativo. Então, como ela está utilizando desse elemento para, a partir dali, produzir o seu discurso narrativo. 1 minuto. Ok, agora foi. Então, para concluir... O que eu vou concluir então aqui? Para concluir, vou escolher o que eu vou falar. Bom, eu tinha que fechar pelo menos a pergunta, né? Quer dizer, a pergunta é se a gente está analisando do ponto de vista estético e autoral, né, a obra, e estou falando um pouco da relativa autonomia da obra e tal, como é que fica a análise, né? O que eu queria colocar era o seguinte, que tem um terceiro elemento nessa história toda, que é justamente esse nosso movimento de indagar a obra, né, em outros momentos históricos, e que esse indagar a obra em outros momentos históricos, de alguma forma, nos abre a possibilidade de fazer uma leitura dessa obra, que inclusive pode discordar da leitura que a própria cineasta tem de sua obra, né? No caso, que eu tento fazer é mostrar os elementos importantes do diálogo que ela está fazendo com um feminismo muito próximo da época dela. Então, a ponto central é que se a gente vai fazer uma análise da obra atribuindo se é feminista ou não feminista, se a gente faz essa pergunta, por que fazemos essa pergunta, não dá para a gente não historicizar o que é feminismo naquele momento, e não dá para a gente também deixar de lado que são formas
imperfeitas, eu acho, né, de lidar com o seu próprio momento histórico, né. Enfim,